Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E o programa Janela Aberta de hoje é muito especial porque estamos recebendo aqui o nosso novo Bispo Auxiliar de Belém. O nosso programa então vai falar o nosso novo Bispo Auxiliar. Aqui no dia 1º de fevereiro ocorreu a nomeação do Padre Paulo Andreoli como Bispo Auxiliar de Belém. Então, olha só a alegria da nossa arquidiocese. Nossa arquidiocese ficou em festa, então o nosso programa hoje, nosso programa se preparou para receber o Monsenhor, na verdade, Paulo Andreoli, que a gente aqui recebe no nosso estúdio e faz festa, podemos dizer assim, a nossa arquidiocese, o nosso estúdio, aqui a Fundação Nazaré, você que já esteve aqui talvez no programa de rádio, já falou aqui para a Voz de Nazaré, enfim, mas hoje ele está aqui no Janela Aberta para conversar conosco. A gente saúda nesta noite Monsenhor Paulo Andreoli, Bispo Auxiliar de Belém, seja bem-vindo. Já estava falando para ele que pela primeira vez e com certeza de várias vezes. Monsenhor, boa noite, seja bem-vindo ao Janela Aberta. Boa noite, Diácono Theo, boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando hoje à noite. Uma alegria estar aqui nesse estúdio maravilhoso, estava contemplando mesmo como algo que a diocese, a arquidiocese criou, está alcançando muitíssimas pessoas. Parabéns pela iniciativa, inclusive. Queria começar lhe perguntando como é que é assim no coração de um padre ser escolhido para ser um bispo, porque eu sei que quando alguém é ordenado, talvez não imagino, nunca serei um bispo, ou talvez não vou ser eleito bispo. Como é receber essa notícia? Comente para nós um pouco, como é que está seu coração, como foi para o senhor receber essa notícia? Esta notícia veio através do Núncio Apostólico e foi algo de inesperado. E quando chegou esta ligação por parte da secretária, a gente cai do céu, né? Então, recebendo esta ligação diretamente, uma videoconferência, ele se apresentou, ele me parabenizou, ele deu a impressão que ele me conhecia, né? Me chamando por nome e tudo mais. Então, logo entrou no assunto, dizendo que o Santo Padre tinha me nomeado como Bispo Auxiliar de Belém e que não era para eu ter medo, porque teria aprendido sempre com a igreja ensina. Mas meu coração começou a bater muito forte. Tive aquela experiência de Pedro, quando estava naquele barco, né, com a tempestade. Quando a gente olha para Jesus, o coração se acalma, mas quando a gente olha a tempestade, olha a realidade, a perspectiva, o coração fica acelerando. Mas o que predomina no final é muita alegria por ter sido escolhido também como congregação religiosa, missionários xaverianos, e isto permanece a serenidade, né, de estar fazendo a vontade de Deus. Uhum. Quando o senhor foi escolhido, agora foi 1º de fevereiro o anúncio, né? Mas foi bem antes desse anúncio? Foi. Isso é um pouco antes, é? Acontece. Aí tem que guardar o segredo, é isso? Exatamente, uma coisa bem difícil. É sigilosa, é? Sigilosa. Aconteceu no dia 16 de janeiro, inesquecível. Eu estava conversando com um seminarista, chegou uma mensagem no WhatsApp e a secretária do Núncio falou: às 3 horas, hoje à tarde, o Núncio quer falar com o senhor. Então eu me preparei, rezei, me preparando qualquer coisa, né? E assim, quando recebi a ligação, que foi uma videoconferência, ele me disse, né, desta nomeação, e que teria 2 dias para escolher, que podia falar somente com o meu padre espiritual, coisa que eu fiz, na alegria que estava o meu superior geral, que representava muito bem, me conhece toda a minha caminhada, meu padre espiritual, e dialoguei e ele me encorajou, me disse que quando a gente tem que servir a igreja, tem que estar bem sereno. Então, tive que esperar todo o caso do dia 16, respondi o dia 18, 2 dias depois, até o dia 1º de fevereiro, quando o arcebispo me convidou a participar da celebração. Certo. Teve um momento também no qual o arcebispo foi informado, né, de quem era a pessoa. Tivemos um encontro, faz parte do procedimento. O protocolo é esse? O protocolo é esse. Sendo que a gente é auxiliar, tem um titular, então o titular é informado antes, claro, sobre... Ele também permanece no sigilo, de fato assim foi até o dia
1º de fevereiro. Aí no dia 1º é feito o anúncio público. Publicamente, foi no seminário, no São Pio X, durante a abertura do ano acadêmico. Tinha muitíssimas pessoas, todos seminaristas, todos institutos religiosos, diocese seminarista que participam, né, do seminário, da formação teológica. E na missa, o bispo arcebispo esperou 8 horas, que corresponde a meio-dia lá na Itália, horário no qual é publicada a notícia. Tá, quer dizer, tem tudo certinho a hora, né? O nosso público entender de casa por que tem todo esse ritual, esse protocolo, todo um protocolo. Então, às 8 horas da manhã aqui no Brasil, 12 horas lá no Vaticano, é publicada a notícia, então foi revelado para o senhor. Aí o senhor recebeu essa cruz, é isso? Como é que é? Foi no dia justamente da divulgação, que o do Alberto, né, me deu esta cruz, o do Antônio me colocou esta cruz, eu não conseguia abrir. Pela emoção, pedi ajuda do Antônio, ele colocou. E depois também o padre Roberto, ele me colocou uma casula, né? Eu fui bem acolhido por parte do Alberto, eu beijei anel, ele me puxou para ter um abraço, como dizer, somos irmãos nesta caminhada. Muito bem, quer dizer, todo o chamado para servir a igreja é muito importante, né? Então, com certeza, Monsenhor, o senhor passou a ser chamado de Monsenhor, é assim? Até a ordenação. Até a ordenação, passa a ser chamado Monsenhor Paulo Andreoli, que já estava servindo aqui na região da Arquidiocese de Belém, e agora vai servir de uma forma maior aqui na igreja de Belém. E a sua família, como recebeu a notícia? Como é que é para falar para a família? A minha família recebeu a notícia praticamente quase ao vivo, né? Mas eu avisei antes para eles não ouvirem diretamente da rede social, né? Faltava poucos minutos, digamos, do início da divulgação pública. E convidei eles para se encontrarem comigo, né? Numa ligação, vídeo também. Pedi ao pároco de estar presente também. Pedi às minhas irmãs de estar presente nesta videochamada. Então eles perguntaram qual é o motivo de tanta, nos diga logo, né? Porque já imaginava, não sei, uma transferência, porque sempre no capítulo nosso xaveriano, que realizamos este ano em janeiro, tem sempre mudança. Então uma pessoa pode mudar de uma comunidade para outra. Mas uma notícia assim foi inesperada. Foi muita alegria por parte deles. Minha mãe, um pouco de preocupação, perguntou logo, então você não volta mais para casa? Eu tranquilizei ela, dizendo, não se preocupe, a gente continua a manter o contato. É isso aí. Muito bem. Então, falando de família, fala um pouco da sua família. Como o senhor, qual é a sua cidade natal? O senhor é de onde? Como é que é a sua família? Se apresente um pouco para nós. É com muita alegria que a gente fala da família, que é lá onde a gente nasceu. Eu nasci numa cidade, uma pequena vila de 1.500 moradores, no ano 72, em dezembro, né? Completei 50 anos aqui há poucos dias. E tenho mãe e pai, graças a Deus, ainda estão vivos, de igreja. Meu pai é ministro da Eucaristia, meu pai faz bem engajado dentro da igreja. Assim como as minhas irmãs. Eu fui criado como coroinha desde 8 anos de idade. Lembro hoje a primeira comunhão, que o pároco fez questão que eu recebesse a primeira comunhão com a roupinha de coroinha. Tinha todos os outros na fila, né, com a batina branca, assim. Eu estava lá em cima do altar, recebi, e a gente rezou uma oração que até hoje lembro e que guardo no meu coração. Então, a minha família é uma família religiosa. Tenho 2 irmãs, uma mais velha, com 3 filhos, já adultos, casados, 2 deles, e uma mais nova, de 2 anos, uma menina de 11 anos. Já morei com minha avó em casa, com meu tio, vieram falecendo também, mas permanece o núcleo familiar. As minhas irmãs estão casadas, não estão mais em casa, mas meus pais moram juntos lá em Vicenza. O senhor é de Vicenza? Sim. Tá, muito bem. Então, quer dizer, a sua vocação que surgiu também foi de uma família religiosa. Eles aceitaram, então, logo quando o senhor quis se manifestar para ser religioso, na verdade? Certo. O senhor foi logo de uma vocação religiosa ou foi ainda uma vocação sacerdotal para o seminário? Como é que foi a sua ida para o seminário? Eu entrei no seminário com 11 anos. Com 11 anos. Com 11 anos. Pelos xaverianos? Pelos xaverianos. 11 anos veio me visitar
na paróquia durante uma jornada missionária, veio visitar um missionário que trabalhou na África. E falando da missão, desta aventura também, de visitar as comunidades, das grandes necessidades que tinha de missionários, de anunciadores da Boa Nova, do Reino de Deus, perguntou no final, e quem de vocês pode me ajudar? E teve lá uma turminha de meninos que levantamos a mão. Ele nos olhou e veio nos visitar lá em casa. Foi ali o primeiro encontro com o chamado missionário. Pensei um pouquinho, passei as férias, um mês de férias lá com outros seminaristas e depois, porém, não entrei logo. Esperei mais um ano, mas durante aquele ano sempre aquela inquietação, será que respondi certo? Então voltava esta pergunta até que me decidi. Com 11 anos disse, já está na idade de tomar a minha decisão. Entrei no seminário Xaveriano em Vicenza, no ano 84. Uhum. Aí começou lá a formação, fez o quê? Noviciado já? Não. A gente fez o ensino fundamental, né? E o noviciado no ano 92, 94, em Ancona, sempre na cidade de Ancona, a 4 horas de distância da minha cidade de origem. Você imaginava vir ao Brasil? Naquela época, os xaverianos, assim, a gente vai falar dos xaverianos, mas assim, naquela época, você já imaginava em vir ao Brasil, em sair da Itália? Todos os xaverianos entram na congregação com o sonho de ir para a missão, como São Francisco Xavier, missionário, padroeiro, que viveu e sonhou de entrar na China. Portanto, nosso fundador, São Guido Conforti, ele fundou o nosso instituto pensando de ir somente para a China, lá onde não tinha 0% de cristãos. Depois foi evoluindo, mudando a situação por causa política de expulsão. Mas eu naquela época sonhava assim, de ir ou para a Amazônia, no imaginário de uma criança, no meio da floresta, nos rios, ou na África Central, por fato deste testemunho deste missionário, ou na Indonésia, próximo lá na Ásia, dos lugares de São Francisco Xavier. Quer dizer, já tinha esse desejo missionário do seminarista Paulo naquela época, né? Exatamente. Né? Do noviço Paulo naquela época de sair para as missões. E havia um preparo para ser missionário? Os xaverianos, então, preparam vocês para ser missionário. Está no sangue dos xaverianos. Está no DNA. Está no DNA dos xaverianos ser missionário. Tem também cantos, né, que fala para ser xaveriano tem que ser um pouquinho louco no sentido de não ter medo, né, de sair da própria terra, de enfrentar os desafios, que para nós são algo que nos atrai, porque a gente pensa aquelas pessoas que a gente poderá encontrar, pessoas que se a gente não for ao encontro delas, nunca encontrariam a boa nova do Evangelho. Então, os missionários xaverianos me prepararam desde o começo através dos testemunhos das pessoas que vieram 40, 50 anos de missão, com muita alegria, cansados pela idade, pela saúde, mas felizes de se entregar completamente. E já havia notícias de xaverianos daqui da região? Vocês já tinham casas aqui na região de Belém? Sim. Do Pará, quer dizer? A gente está no Pará faz 62 anos. E no Brasil estamos completando 70 anos. Estamos no ano jubilar. De fato, nós iremos em junho, na Aparecida, para encerrar este ano jubilar. Então, já tinha missionários e eu encontrei o animador vocacional que trabalhou com a pastoral indigenista, com os Kayapó. Ele, inclusive, em uma das viagens, me trouxe lembranças típicas do artesanato Kayapó. Então, tá vendo? Se você quiser ser um xaveriano, pode procurar o seminário xaveriano, que eu nem perguntei onde que fica o seminário xaveriano aqui em Belém. Atualmente eu estou morando no seminário propedêutico. Eu sou animador missionário vocacional, além de colaborar como coordenador do COMIRE, Conselho Missionário Regional Norte 2, por conta do Regional Norte 2. Eu, como xaveriano, sou animador vocacional. Então, a gente visita as paróquias, as comunidades, animando a juventude e despertando este ardor missionário. Muito bem. Estou aqui conversando com o Monsenhor Paulo Andreoli, bispo auxiliar de Belém, foi nomeado dia 1º de fevereiro. Depois do próximo bloco, a gente vai continuar essa conversa e vai contar como foi a chegada dele aqui no Brasil, o que é que ele começou a fazer quando ele chegou aqui no Brasil, os desafios que ele encontrou. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia.
Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje recebendo com muita alegria o Monsenhor Paulo Andreoli, Bispo Auxiliar de Belém. Foi nomeado agora dia 1º de fevereiro de 2023. Ele ainda é chamado Monsenhor Paulo Andreoli. Vai ser Dom Paulo, é isso? É isso, a gente ainda não acostumou. Não acostumou? Mas este é o chamado, né? Que me foi dado, a missão confiada. Agora é Monsenhor por enquanto, não é isso? Sim. Como é que foi a sua vinda para o Brasil? Eu vi que aqui está dizendo que após a conclusão do noviciado, cursou Filosofia e Teologia no Seminário Diocesano em Reggio Emília, Itália, e de 94 a 2000, Pedagogia no Seminário Diocesano de Parma. Você fez pedagogia? O ensino superior. O ensino superior foi pedagogia. E em 92 o senhor terminou, depois fez pós-graduação em Espiritualidade, Acompanhamento Espiritual, pela Faculdade da Itália Setentrional em Milão. É isso? É isso. Depois, 2000 a 2007, desenvolveu animação missionária. E quando foi que o senhor veio ao Brasil? Eu vim no Brasil em novembro de 2017. Novembro de 2007. Né? 2007. Foi um pedido seu ou foi a congregação que disse, precisamos de missionários? Como é que foi isso? Então, a gente foi ordenado no ano 2000, no ano jubilar, em setembro, e logo a gente escreveu uma carta para o meu superior dizendo estou disposto a ir para a missão, sendo que a nossa congregação é exclusivamente missionária. Me pediram que minha primeira missão era em Milão, em Désio, na animação missionária e vocacional. Aceitei de coração. No ano 2007, já tinha escrevido algumas cartas para os superiores, né, dizendo que estava na hora já de eu viajar, de eu ir para a missão. E me perguntaram 3 opções. Então eu coloquei a primeira opção, Brasil do Norte, no estado do Pará, Amazônia. Segunda opção, na África Central. E a terceira opção, na Indonésia. E assim que o superior geral me enviou a resposta definitiva, você foi destinado para o Brasil do Norte, região Amazônia, Belém do Pará. Uhum. E quando você chegou aqui, qual foi as dificuldades, quais foram as dificuldades que encontradas assim, inicialmente? Quando a gente saiu do aeroporto, lembro que não fosse hoje, parecia de entrar dentro de um forno, um calor muito grande. Calor de Belém, né? Calor de Belém. A gente saiu do frio, em novembro, na Itália. A gente decolou de Milão, Malpensa, a gente estava olhando o monte, lá, o monte cheio de neve, né? Então eu olhei e falei, nossa, acho que não vou encontrar esta neve lá no Brasil. Cheguei aqui tirando toda a roupa que eu tinha no corpo, ficando com uma camisa só. E foi o primeiro impacto, o calor de Belém. Mas junto com o calor físico, encontrei o calor humano. Os xaverianos que me acolheram no aeroporto, vieram me buscar, me levaram para casa, assim como as irmãs xaverianas, sempre a família xaveriana, junto com os leigos, sempre me acolheram. Este foi o primeiro impacto muito positivo da cultura aqui do Brasil. Uhum. Muito bem, aí foi em 2007, né? Sim. E o trabalho do seu trabalho aqui foi animação vocacional ou é trabalho com comunidades? Eu queria saber, qual foi o trabalho desenvolvido no Brasil de um xaveriano? Como é que o xaveriano trabalha? Logo que eu cheguei, pude ir estudar língua portuguesa em Brasília, né? Então fui para Brasília por 3 meses. Depois visitei as comunidades xaverianas presentes aqui no estado do Pará, onde a nossa região está. E depois desta visita, o superior me destinou para a primeira missão, que foi São Félix do Xingu, uma paróquia no sul do Pará, maravilhosa, uma paróquia que tem uns 50 anos. E os xaverianos foram praticamente os primeiros, né, que ficaram lá abrindo. Tem conflitos ali, conflitos também. Tem conflito de terra, tem conflitos agrários, muito tipo de desafio. É desafiadora aquela paróquia ali. Mas também é muito bom, porque a gente trabalha com as pessoas. É verdade. E as pessoas que sofrem, as pessoas que se alegram, que te acolhem, que dão do melhor. Uhum. Então a gente foi logo para São Félix do Xingu, ali encontrei um padre, Padre Mateus, logo depois Padre José, que me acolheram, me iniciaram a vida missionária. 64 comunidades, a mais distante a 150 quilômetros, 15 horas de viagem para chegar lá. No inverno nem se fala, né? Então, a São Félix do Xingu, a primeira missão, tinha o pároco, Padre José, eu, que auxiliava, mais outro padre na pastoral social. Você está falando aqui do missionário,
vou logo antecipar uma pergunta que eu queria lhe fazer daqui a pouquinho, mas eu vou antecipar sobre o que o senhor pensa como bispo auxiliar de Belém. Eu sei que está chegando, né? Mas o Dom Alberto, Dom Antônio falam muito dessa questão missionária da arquidiocese, né? A arquidiocese trabalhar com essa missão, que não é só a missão fora de Gentes, mas a missão mesmo interna, trabalhar em terras que precisam, né, de pessoas que vão em regiões, nas nossas ilhas, por exemplo, aqui, precisam de gente que vá. Como que o senhor vê esse desafio para uma arquidiocese que fala muito de missão e que precisa de missão? Sim. A missão me constitui na minha identidade, no meu DNA como missionário xaveriano. Portanto, também acho que a eleição é para levar o que a gente é, né? E a missão realmente faz parte do plano pastoral da nossa arquidiocese. Faz tempo a gente estudou neste dia este plano pastoral que fala muito de missão. A gente acredita que a missão tem 3 níveis, né? O primeiro âmbito da missão é a de intra, a comunidade cristã, que precisa ser animada para que ela perceba a própria responsabilidade para sair ao encontro das outras pessoas, daquelas pessoas que por si mesmo nunca iriam para a igreja. O segundo âmbito da missão é justamente a nova evangelização. Aqueles que são batizados, mas nunca tiveram uma vivência, ou por falta de padres ou de uma igreja instituída. E o terceiro âmbito da missão é a extra, agentes ao encontro lá fora do próprio país, também na África, na Ásia, lá onde precisa de missionários, de anúncio do Evangelho. E a gente vai trabalhar principalmente nestes primeiros 2 âmbitos, a comunidade cristã e a nova evangelização, despertando também missionários agentes, querendo alguém ser xaveriano para ir além fronteira dessa possibilidade. Essa missão. Também a missão que a gente, talvez a missão nas redes sociais, hoje a gente precisa fazer isso. Com certeza, eu acredito. Alcança muitas pessoas, alcançar as pessoas, a juventude de hoje. Porque a juventude hoje é tudo em rede social. Está ligadinha nisso. Como é que faz isso? Quer dizer, acho que é uma disciplina que talvez, quando o senhor estudava pedagogia, não se falava, já se falava. Naquela época não se falava muito. Não se falava, né? Mas os jovens hoje ficam, né, nesse trabalho de missionário. Aí de 2007 o senhor trabalhou, então, recentemente o senhor estava trabalhando na animação vocacional, é? Exatamente, nestes últimos 4 anos, 5, a gente veio para Belém, precisamente em Ananindeua, onde temos o seminário propedêutico. O ano passado tivemos 6 seminaristas, este ano temos 3. Uma comunidade de um padre formador, eu, animador missionário vocacional, e outro irmão que sempre nos auxilia nesta formação. Então, trabalhei visitando as comunidades, as paróquias, seja da arquidiocese, seja de Abaetetuba, onde temos toda uma história também de 62 anos de presença. Agora, lá em Ananindeua, qual é o endereço que a gente não ficou de dar? A gente está na Águas Lindas, né? Perto da Júlia Sefer, pertinho do Seminário São Pio X. Muito bem. Se você quiser ser missionário xaveriano, aqui já fazendo uma propaganda para o xaveriano, você procure lá o Seminário Propedêutico nas Águas Lindas, lá em Ananindeua, para que o jovem também tenha um despertar vocacional. É importante hoje falar desse despertar vocacional para a juventude, né? Que a juventude possa se sentir acolhida por Jesus, né? Para que possa ter a vontade de se tornar um missionário, né? Se não for xaveriano, mas pode ser um despertar vocacional. Esse também é um desejo de um bispo, despertar vocações? Com certeza. Despertar vocações é praticamente fazer brotar o que Deus já semeou dentro do coração de cada pessoa. É uma graça, é uma missão, é um dom de Deus que exige uma resposta. Ver que cada pessoa, olhando a realidade criada, esta situação, é interpelado a fazer a própria parte, a sua parte, né? Eu que posso fazer para realizar o reino de Deus. E também aquilo que Deus prepara, né, em cada um, para poder oferecer o serviço à sua igreja. Então não ter medo de Jesus, aquilo que o Papa fala, né? Não ter medo de Jesus. Estou conversando aqui com o Monsenhor Paulo Andreoli, bispo auxiliar de Belém. A ordenação episcopal será que dia? Dia 15, é isso? 15 de abril de 2023. Leva um certo tempo, é isso mesmo, 15 de abril? 15 de abril. 15 de abril. Correto, às 9 horas, na Catedral, estão convidados a participar desta solene celebração. As pessoas podem estar perguntando em casa, tem a nomeação, é isso?
e depois tem a consagração. Leva um certo tempo para que haja preparação, é mais ou menos isso, né? Sim. São 3 meses, mais ou menos, no qual, depois da nomeação, tem todo o tempo de preparação, seja o próprio coração emocional, que é muito importante. Se fosse no mesmo dia, a gente desmaia logo. Já 3 meses dá para entender o significado, o valor, conhecer as pessoas, o clero aqui da arquidiocese. Então vai ser, sim, mais ou menos depois de 3 meses da nomeação, 1º de fevereiro, 15 de abril, às 9 horas, na Catedral. Muito bem. O senhor é jovem, né? Então posso fazer uma pergunta de jovem. O senhor já caiu a ficha? Pois já caiu a ficha? Nos primeiros dias a gente se batia assim, dizendo, mas será que é a realidade? Uma ficha que caiu, mas um pouco por vez também, participando também dos encontros que já do Alberto e do Antônio estão organizando. A arquidiocese não para, tem muitas atividades. Como é que está sendo a sua vida? O senhor falou agora dos encontros. O senhor está participando de reuniões com os bispos? Como é? Você já está se inserindo na vida dos bispos? Como é que está sendo a sua agenda aqui? Porque alguma coisa o senhor já não está mais fazendo como animador vocacional, já está se despedindo da antiga vida, diremos assim, e já está assumindo algumas coisas da nova vida. Como é que está sendo essa sua adaptação? Já o do Alberto me deu uma agenda de atividades, a gente está participando e aprendendo junto com. A gente está percebendo que tem muitos padres, tem conselhos de presbíteros, tanto bem organizada esta diocese que ainda estou gatinando neste mundo. Mas é muito interessante, é o único jeito para alcançar esta grande arquidiocese, né? Então a gente está participando, estou entendendo um pouquinho por vez o que está acontecendo e também daqui uns dias se irei morar na residência episcopal, como do Alberto e do Antônio estão pedindo pelo fato que eles acreditam muito na vida comunitária, claro, sintonizar junto, sinodalizar junto, né? Caminhar junto para ter a mesma frequência. É verdade. A gente trabalha numa igreja sinodal, né? Um trabalho muito importante. No próximo bloco a gente vai falar justamente dessa ordenação, como é que é a ordenação episcopal e tem lema, ele vai falar do lema dele, todo bispo tem um lema, a mitra, o que é essa mitra, o brasão, um cajado, tudo isso, é muito solene, gente, muito solene. Por isso eu perguntando se a ficha dele já caiu, porque não é todo mundo que assim, tem esse privilégio, né? Mas é um privilégio no sentido do serviço, né? Talvez você esteja imaginando, né? Estou aqui falando dessa forma, mas é um privilégio no sentido da graça, um privilégio no sentido do serviço, de poder servir a igreja. Não é um privilégio no sentido da suntuosidade, mas o privilégio no sentido do serviço, não é isso? Nesse sentido. É isso que Jesus nos ensina. Não no sentido do orgulho, da soberba, mas no sentido do serviço, no sentido da graça de Deus, poder servir a igreja de Cristo. Isso que é o sentido do privilégio, não é isso, Monsenhor? É isso, está certo. Muito bem. Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, recebendo o Monsenhor Paulo Andreoli, que foi eleito bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, em 1º de fevereiro deste ano, 2023, e com muita alegria aceitou o nosso convite de participar aqui do Janela Aberta, e com certeza ele virá várias outras vezes, já como o Dom Paulo Andreoli, já pensou? Dom Paulo Andreoli, que vai vir aqui. A ordenação episcopal está prevista está marcada, na verdade, para dia 15 de abril de 2023. É um sábado, não é isso? É um sábado. É um sábado. É um sábado aqui na Catedral e sempre, com certeza, a TV Nazaré, você já sabe, faz sempre todas essas transmissões com detalhes, né? Se você não puder participar, você é convidado a participar. Mas se não puder participar, você vai ver toda a transmissão em detalhes aqui pela TV Nazaré e a gente vai saber alguns detalhes que ele puder revelar por enquanto, né? Porque tudo está sendo preparado. Quem vai vir para a sua ordenação, da sua família?
Na minha família, meus pais. Olha que bom. Eu falei para eles, ainda vocês têm o passaporte em dia? Temos. Então, venham aproveitar, né, deste momento único. E com muita alegria eles vêm. Junto com eles, um padre xaveriano, que já foi o meu formador quando entrei no seminário, né, com 11 anos. Vai participar também, muito provavelmente, o bispo da minha diocese de Vicenza. E, basicamente, essas pessoas lá da Itália. As suas irmãs não podem vir, né? Não. Aliás, vem participar o vice-superior-geral, que mora em Roma. Ele vai participar também. O vice-superior-geral, muito bem. E assim, o bispo, ele tem um lema. Sim. Né? Eu sei que o bispo tem um lema. Qual é o seu lema? Uns dias desse, né, um amigo bispo lá em Brasília me lembrou este detalhe, que também o bispo tem que ter um lema. Então eu fiquei pensando, rezando, vendo o que está acontecendo nesse tempo histórico também. Então eu pensei, corações ardentes, pés a caminho. A partir do discípulo de Emaús, e também o ano vocacional está falando disso. O tema da próxima jornada missionária mundial, o Papa Francisco escolheu este mesmo tema, que junta dois elementos que a gente acredita muito, que é a vocação, corações ardentes, os chamados, e a resposta, pés a caminho, que é a missão, graça e missão. Então, olha, o lema do bispo, corações ardentes, pés a caminho. Olha, muito sugestivo o seu lema. Muito bem. Daí o Espírito Acho que é a primeira vez que a gente vai estar falando disso em público. Muito bem. Corações ardentes, pés a caminho. Então, é justamente fala sempre desse coração ardente que também os discípulos de Emaús me lembrou um pouco aqui, né? Que o coração ardente, sempre Jesus Cristo perto, faz o coração ardente. E a caminhada, na verdade, é tudo missionário, né? Sim. O meio xaveriano, bem xaveriano o seu lema. E o brasão, o que é um brasão? Muita gente fala assim, todo bispo tem um brasão. O que é o brasão? Ele usa como o brasão, bispo? Então a gente foi descobrindo. Né? Também, a ficha está caindo um pouco por vez. Eu quase não sabia o que era, fui me informando. É praticamente uma identidade visual de que a gente é. Então ali a gente coloca um pouquinho o que a gente acredita e a caminhada que a gente pretende de realizar. Entendi. Vão ter aqui elementos do quê? Xaverianos, que lembram xaverianos. Alguém está desenhando o seu brasão, é isso? Sim, estou recebendo assessoria. Quem sabe do próximo programa, quando ele vier aqui, ele já vai trazer, não se esqueça, já vai trazer o brasão, né? Aí, vai ter, coloque alguns elementos da Amazônia também, né? Bem sugestivo, né? Assim. Rios da Amazônia, lembrando assim a sua missionária. De fato, a gente está pensando neste símbolo do ano vocacional, este coração ardente, o símbolo dos xaverianos, que lembra a missão, e também um símbolo ligado a Maria, né? Nesta ícone do encontro entre Maria e a prima Isabel. Foi a primeira missionária que levou a boa notícia do menino Jesus a Isabel. Também existe a mitra. O que é a mitra? Para o nosso telespectador entender. Junto com o cajado, são símbolos do episcopado, né, de conduzir as ovelhas, né, num bom lugar, né, onde pode encontrar pastagem. E representa a firmeza da caminhada, o caminho, principalmente Jesus Cristo, né? Estes símbolos do episcopado. Tudo isso o senhor vai receber, é isso? Durante a ordenação. Durante a ordenação, então, vai ser apresentado o seu lema, né? Isso? Sim. Vai ser apresentado o seu brasão, recebe um cajado e recebe a mitra. E o anel episcopal. O anel! O anel também está sendo confeccionado, né? Também está sendo confeccionado, sim. E o anel tem o que no anel? O brasão, um pouquinho, não? Quase sempre estou vendo ter um sinal do bom pastor. O sinal do bom pastor. Aquele anel que a gente beija sempre, né? Sempre. Está vendo? Olha, tem tudo, mas tudo isso são símbolos que mostram a tradição da igreja, mostram a doutrina da igreja, mostram sempre a colegialidade da igreja, a sinodalidade da igreja, a tradição da igreja, a união que a igreja tem, a tradição que a igreja tem e principalmente essa sinodalidade, como a gente está falando, a importância disso. São todos sinais da graça de Deus. É isso, Monsenhor. Acho que é importante falar sobre isso. Não são simples sinais, mas sinais que nos remetem
a tudo aquilo que Deus deu para nós na nossa igreja, né? É importante que o bispo representa isso. Quando a gente olha um bispo, para nós que olhamos o bispo, que temos no bispo o sinal do pastor, todos esses sinais falam muito por si só. Quer dizer, um cajado diz para nós a firmeza, a segurança, a força. Então, acho que é importante também ressaltar que não são símbolos quaisquer, são símbolos, de fato, de muita pujança, de muita força para o povo. Exatamente. O símbolo é aquela realidade que, sem tantas palavras, continuamente, em qualquer lugar, chama atenção, lembra a essência do ministério. E o bispo representa, aliás, o bom pastor, junto com todos os padres também. Bispo sem padres não teria sentido, e também junto com todo o povo de Deus. O episcopato é a serviço do povo de Deus, né, como Jesus, bom pastor, que conduz as suas ovelhas, e também que se deixa junto converter, né, porque acredito muito neste fato. O mesmo Jesus, quando se encontrou com as necessidades daquele tempo do povo, ele mesmo, né, sentiu compaixão, se converteu nesse sentido entrou em sintonia com as necessidades, porque ele por si mesmo não tinha nenhum tipo de necessidade, mas ele sinodalizou com o povo que lhe foi dado, confiado. Você acha que a missão de um bispo também, então, é escutar muito o povo? Eu acredito que sim. Hoje estou tendo experiência neste dia de encontrar muitas pessoas, e a coisa que mais pede é ser escutados, considerados. Nem sempre dá para encontrar soluções, né? Como uma pessoa que está doente na cama do hospital, somente segurar a mão, estar presente, rezar junto já é muito. Mas você sabe que às vezes tem 50 anos e de vez em quando chamo de você, o senhor se importa? De vez em quando chamo você, senhor, desculpe isso. O senhor sabe que a gente olha de fato um bispo e tem vontade de falar com o bispo. Parece que o bispo vai entender a gente. Tem isso também, né? Sim. Quer dizer, tem esse imaginário popular, Monsenhor. Certo. Então, assim, vai acostumando. A gente quer falar com o bispo. Parece que o bispo tem alguma coisa que ele vai dizer para nós. Uma palavra que ele vai dizer, uma bênção que ele vai dar, um sorriso que ele vai dar. Então, assim, o calibre da palavra do bispo é diferente de qualquer outra pessoa. Também tem isso, né? O bispo representa um pouco essa presença, né, de Jesus no meio de nós. Tem tudo isso. Realmente, se sentir sucessores dos apóstolos, isso dá muita responsabilidade, muito medo de um lado, mas é uma realidade, né? A gente está nesta mesma linhagem, né, dos apóstolos, nos quais a igreja foi constituída. Portanto, a nossa responsabilidade é aquele de permanecer fiéis à nossa tradição. Muito bem. Então, hoje nós estamos conhecendo mais, né, Monsenhor Paulo Andreoli, bispo auxiliar de Belém, que vai ser ordenado bispo dia 15, né, de abril de 2023, às 9 horas da manhã, aqui na Catedral Metropolitana. Todos estão convidados, os familiares deles vão vir, os superiores também, um superior xaveriano de Roma vai estar aqui, a Arquidiocese de Belém vai estar aqui, vai estar em festa, né? Lá vai estar na Arquidiocese em festa, todos nós estaremos lá e também estaremos transmitindo ao vivo da Catedral esse dia de festa tão importante para a nossa Arquidiocese, porque a igreja vive dessa colegialidade. Estamos tendo um tempinho final, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa questão da sinodalidade, que Dom Alberto tem sempre ressaltado. Qual é a importância da igreja caminhar na sinodalidade? É fundamental. A imagem é aquela de um pai, de uma mãe que caminha junto com um filho. Ele ralenta na medida que o filho está precisando de mais atenção e acelera quando está na hora certa. Então, é caminhar juntos, entrar em sintonia. Mas para fazer isso precisa de muito tempo, precisa de compaixão, precisa de escuta profunda, sentir compaixão, como Jesus sempre nos ensina. Mas a gente acredita na sinodalidade entre os bispos, com todos os sacerdotes e junto com todo o povo de Deus. Isto é fundamental e acredito muito nesta sinodalidade. Muito bem. Também, Monsenhor, esse ano nós estamos vivendo uma campanha da fraternidade. Eu queria tocar nesse assunto, apesar de que a gente vai fazer um programa sobre a campanha da fraternidade,
Mas a campanha da fraternidade desse ano fala sobre a fome. Temos um país que tem muita gente passando fome, não é só passando necessidade, é passando fome, miséria. E a gente precisa se incomodar com isso, enquanto cristão, como cidadão, como cristão, não podemos só rezar nosso Pai Nosso, nossa Ave Maria para casa achando que está tudo muito bom, está tudo muito bem, não. Temos que começar a nos incomodar, que o país voltou ao mapa de fome, de miseráveis. Isso está no texto base da campanha da fraternidade. Isso aqui não é invenção minha, não. Está lá, podemos ler e no mapa da fome aparece claramente. Como é que o senhor está vendo isso? Como é que a igreja de Belém está vendo isso? Que desafios são esses que a gente precisa enfrentar? Precisamos, como a CNBB tem gritado sobre essa situação, né? Então, como nós, igreja, temos que nos incomodar com isso, Monsenhor? A Igreja do Brasil tem uma marcha a mais. Eu estou percebendo, a campanha da fraternidade existe aqui no Brasil, em outros lugares não tem, né? Então, temos que segurar com muito orgulho e temos que fazer com que em todas as paróquias aconteça a campanha da fraternidade, que tiramos um tempo, durante este tempo de quaresma, para realmente focar, aprofundar, sentir com. E sabendo que é uma realidade que toca o nosso dia a dia. São dados realmente, uma estatística que revela que o Brasil voltou de novo neste mapa da fome. Não porque falta de alimentos, mas porque falta de fraternidade. Fraternidade ligado à fome, né? Então, falta de fraternidade leva à fome. Não é o primeiro ano, e já parece o terceiro ano que se fala, é um escândalo que volte este assunto, mas porque ainda a gente não resolveu, por falta de vontade. Realmente, se a gente quisesse, como estruturas também públicas, teria como resolver este problema do ponto de vista político também. Então, tem como solucionar o problema, mas ainda parece que está faltando algo. Muito bem. Entrevistei aqui o Monsenhor Paulo Andreoli, Bispo Auxiliar de Belém. Desejar a ele sucesso. Parabéns. Que Deus lhe abençoe. Já estarei abençoando. O senhor merece. A gente fica muito feliz de ter recebido o senhor aqui. Fica muito feliz, pede a sua bênção, né? O Janela Aberta é um programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, tem temas de todos da igreja, teológicos, pastorais, sociais. Então, com certeza, o senhor vai vir aqui várias vezes, quando precisar de uma pauta, sempre acontece assim com os bispos, com os padres. Então, é um programa que está à sua disposição, né? Fique à vontade de vir aqui quantas vezes quiser, quando o senhor quiser. Desejar novamente sucesso, parabéns. 30 segundos para as suas considerações finais e vamos pedir a sua primeira bênção para os nossos ouvintes, por favor. Eu agradeço o Diácono, né, por esta transmissão maravilhosa e também todos aqueles que acompanham, né, esta transmissão de segunda-feira à noite. E quero agradecer pelo apoio, pelo carinho que estou recebendo durante este dia, começando do Alberto, do Antônio, todos os padres, né? É maravilhoso se sentir acolhidos. Um obrigado todo especial também aos missionários xaverianos que estão me encorajando a não ter medo, continuar. Então, que Deus abençoe cada um de vocês nesta maravilhosa Arquidiocese de Belém. Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana e mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau.